assim? Aqui é o Igor do canal Fã de Quadrinhos e hoje é dia de melhores e piores. Aquele vídeo especial que eu sempre faço no final de cada ano, trazendo meio que uma retrospectiva, né, sobre filmes, séries baseados no mundo dos quadrinhos e obviamente falando dos quadrinhos em si, né, quais foram as minhas melhores leituras, quais foram minhas piores leituras, etc. E para iniciar o vídeo, vou estar falando sobre séries. Vou estar falando sobre a melhor série que eu assisti no ano de 2025, baseada no mundo dos quadrinhos. A melhor série que eu assisti esse ano foi a terceira temporada de Invencível, que ela vem dando continuidade a um grande nível que essa série já vem apresentando desde o começo, desde a sua primeira temporada. Aqui continua a luta violenta, continua os combates sangrentos, né? Um trecho que chamou muito a minha atenção nessa terceira temporada foi a vinda do Conquista para a Terra e o confronto dele contra o Mark e a Eve, e foi um confronto espetacular, né? Violentíssimo, brutal, e é isso que eu realmente espero da série do Invencível. Então, para mim, a terceira temporada da série foi a melhor série que eu vi baseada no mundo dos quadrinhos. Eu assisti outras séries esse ano baseadas nos quadrinhos, mas para mim nenhum deles ficou ruim, né, ao ponto de eu indicar alguém aqui para a categoria de pior série. Então vamos lá falar sobre os filmes. Para mim, o melhor filme baseado no mundo dos quadrinhos foi Thunderbolts. Eu postei até um vídeo recente aqui no canal, onde eu fiz a minha pequena análise, e lá eu falo mais detalhadamente, né, sobre o quanto eu gostei desse filme. E posso dizer que, de tudo que eu assisti, foi o filme que mais chamou minha atenção. Eu também não colocava tanta expectativa assim nele, né, até porque a Marvel ultimamente veio deixando a desejar em alguns aspectos, mas me surpreendeu positivamente. Então fica aí registrado como Thunderbolts, o melhor filme de quadrinho no ano 2025. O pior filme de super-heróis que eu assisti esse ano, infelizmente o título vai ficar para o Superman, do James Gunn. É um filme que ele dividiu bastante opiniões. Muitas pessoas gostaram, né, acharam uma obra-prima que o James Gunn fez, outras não, acharam um filme chato, e é aí que eu me enquadro. Para mim, ele é um filme chato, ele é um filme decepcionante. Esperava muito mais do Superman. Fiz um vídeo também recente falando por que eu não gostei tanto desse filme assim, né, inclusive se você quiser depois dar uma olhadinha lá, tá bom? E é isso, fica registrado aí Superman, do James Gunn, como o pior filme de 2025, baseado no mundo dos quadrinhos. Geralmente, após falar sobre os filmes, eu parto para falar sobre os quadrinhos e eu inicio sempre por quadrinhos nacionais. Porém, esse ano 2025 eu li poucas HQs nacionais, né? E nem eu li alguma coisa que foi muito boa ou muito ruim, ficou ali na média. Então vamos pular para falar sobre mangás. O melhor mangá que eu li em 2025, disparado, foi Museu, o Assassino Hinachuba. Vou mostrar aqui para vocês as capas dos 3 volumes. Isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom mesmo. Basicamente aqui é uma história de um policial investigando um serial killer que ele tortura bastante suas vítimas antes de finalizá-las. E aqui é uma história, é um enredo policial muito bem construído. É o tipo de obra que eu nunca tinha ouvido falar e eu me deparei com pessoas falando sobre ela na internet, né? E aí eu também tive sorte na época que elas estavam bem baratinhas na Amazon, e como são só 3 volumes, eu resolvi ir atrás, né? Até porque eu estou evitando pegar títulos
que tem muitas numerações e tudo mais. Só são 3 números, né, para fechar a história. Vamos ver do que se trata. E fui positivamente surpreso, né, porque é uma obra realmente muito boa. Para quem gosta de histórias sobre assassinos em séries, polícia e tudo mais, isso aqui é um prato cheio. Bom, turma, eu não tenho nenhum mangá para estar indicando como o pior de 2025, então vamos lá falar sobre os quadrinhos da Marvel. O melhor quadrinho da Marvel que eu li esse ano foi esse crossover brutal, Predador versus Wolverine. Cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui, quando eu soube que a Marvel ia fazer esse crossover, eu já sabia que ia ser bom, não tinha como dar errado. Porque você está pegando Predador, o Yautja, aquela raça terrível de caçadores, né? Enfim, quem assistiu os filmes sabe, contra o Wolverine, que é um dos personagens mais bacanas da Marvel, é um dos caras mais casca-grossa, né? Porradeiro. Então aqui a gente tem uma ótima história, né? Onde vai mostrar o encontro de um predador contra o Wolverine há muitos anos. Eles se encontram pela primeira vez no Canadá, né? E aí mais de 100 anos eles vão se enfrentando ao longo de todo esse tempo até uma luta decisiva onde só um dos dois vai sair vivo. Isso aqui é espetacular, recomendo demais esse material aqui. No início do ano, eu lembro que eu fiz uma resenha sobre essa edição aqui, Heróis Mais Poderosos da Marvel número 12, Os Três Guerreiros. Eu lembro que naquele vídeo eu falava que a primeira história foi uma história boa, já a segunda foi uma história terrível, uma porcaria. E essa segunda história, Casamento de uma Noite de Verão, fica como a pior história que eu li da Marvel em 2025. É uma história muito chata, né, onde vai ter um casamento entre nobres ali de Asgard e o Loki não é convidado. E simplesmente por conta disso, ele vai tentar atrapalhar esse casamento de todas as formas. E eu não sei se o autor quis fazer uma coisa mais galhofa, né, mas ele realmente entregou uma péssima história, muito chata. Eu lembro que quando eu estava lendo esse material, eu já estava... Acaba logo, vai, pelo amor de Deus, já quero logo ver o fim. É para passar para outro quadrinho, porque foi uma leitura realmente torturante essa história. Casamento de uma Noite de Verão. A melhor história da DC que eu li esse ano foi essa aqui, Sargento Rock, A Profecia. Eu confesso para vocês que até então eu nunca tinha lido nada sobre o personagem, né? Ouvi falar por alto, né, sobre uma ou outra coisa dele, mas ler de fato alguma história sobre ele não tinha lido ainda. E essa leitura ela me surpreendeu bastante. Sargento Rock, como vocês veem aqui pela capa, é um gibi de guerra, né? E aqui na trama ela ocorre em meio à Segunda Guerra Mundial, onde o Sargento Rock e a sua tropa eles têm que levar um personagem que ele é um profeta, né? Ele teve uma visão sobre o fim da guerra, né? E esse personagem ele consegue fazer com que as pessoas ao redor tenham fé nele. As pessoas estão precisando, né, desse apoio religioso e até por isso ele se torna um alvo, né, dos seus adversários. Então na trama que o Sargento Rock e sua tropa precisam fazer a escolta dele. E é claro, isso, o caminho, né, essa escolta, ela é perigosíssima, com várias armadilhas, né, por todos os lados. Muito bom esse material aqui. O pior título da DC que eu li esse ano foi esse aqui, Diablo 3. Bom, e para quem não conhece, né, Diablo é uma franquia de videogames, né? Inclusive eu sou muito fã dessa franquia. O segundo jogo, por exemplo, é o meu favorito. E aí quando eu soube que tinha um HQ baseado no universo do Diablo, eu fui atrás, peguei esse material, foi bem baratinho, né? E estava na minha pilha de leitura, ficou lá por um bom tempo. Esse ano, como eu estou abaixando a minha pilha de leitura,
né? Uma hora chegou a vez de ler isso aqui e caramba, que decepção. A premissa da história é até interessante, né? Sobre o Jacob, um cara que ele mora em uma cidade ali no mundo de santuário e infelizmente ele acaba cometendo um crime terrível, né? E precisa arcar com as consequências disso. Ele parte numa aventura por conta disso daí. E assim, a premissa é bacana, mas a execução é péssima. Isso aqui foi uma leitura extremamente chata. São apenas 124 páginas, né? É pouca coisa, mas como a leitura ela é maçante, parece que eu estava lendo um livro de 1000 páginas, que não acabava nunca. Né? Então, infelizmente, fica Diablo 3 como a pior leitura da DC que eu fiz esse ano. A melhor leitura que eu fiz esse ano da Bonelli, sem sombra de dúvidas, foi isso aqui, Estria. Isso aqui é uma história de terror nota 10. Eu lembro que quando eu li esse material, foi no início do ano, mais ou menos fevereiro, março. Eu lembro que quando eu fui ler, era de noite, né, próximo das 10 da noite, e eu só fui dormir quando eu concluí a leitura dessa obra, porque essa leitura, esse roteiro, ele prende a atenção da pessoa do começo ao fim, da primeira à última página. Aqui na trama, durante um voo, um homem e uma mulher chamados Fábio e Chiara, eles descobrem que eles se conheciam desde criança, que eles eram muito próximos na infância, porém alguma coisa terrível aconteceu com que fizesse que eles se separassem e se esquecessem da existência um do outro. E agora, após esse reencontro, nesse avião, nesse voo, eles vão tentar descobrir juntos o que foi que aconteceu no passado que traumatizou eles ao ponto de se esquecerem de suas infâncias. Essa história aqui é uma história de terror espetacular, muito boa, e eu indico demais esse material, principalmente para quem nunca leu nada da Bonelli. Se você quer ler uma história de terror de um alto nível, pode pegar esse material aqui, que é uma escolha certa. O pior quadrinho que eu li da Bonelli em 2025 foi esse aqui, Dylan Dog, especial volume 1, publicado pela Lawrence. Infelizmente, né, eu digo assim porque eu sou muito grato à editora Lawrence. Se não fossem eles, talvez hoje nós não teríamos histórias do Dylan Dog sendo publicadas. Isso porque a Mitos começou as publicações do personagem, mas aí eles pararam. E mais ou menos em meados de 2016, a Lawrence publicou 3 edições do personagem. E essas edições elas foram bastante comentadas, a galera gostou. E a partir daí somente que a Mitos retomou as publicações do personagem. Então, se não fosse a Lawrence, talvez nós não tivéssemos tantas HQs do Dylan Dog à disposição hoje. Infelizmente, essa edição aqui, na minha opinião, foi uma edição muito fraca, né, muito chata, inclusive. Traz 2 histórias, o Clube do Terror e Os Horrores de Outro Quando. E as 2 histórias, eu não gostei delas, né? A que eu achei pior ainda foi a primeira, o Clube do Terror. Isso porque nessa trama o Dylan Dog ele é convidado a participar de uma reunião de um clube, né, onde os membros desse clube, todos eles vão contar uma história baseada na lenda do monstro do Lago Ness. Né? E como são várias pessoas falando da mesma temática, isso acaba que vai se tornando maçante ao longo da leitura. E aí fica registrado esse material como a pior leitura da Bonelli que eu fiz esse ano. Nesse ano de 2025, eu me propus a tentar cumprir 2 metas e finalmente eu consegui elas. A primeira é ter essa edição X-Men Era do Apocalipse aqui na minha coleção, a versão Omnibus. Eu já fiz um vídeo mais detalhado mostrando algumas páginas dela e tudo mais. E a segunda meta que eu consegui cumprir foi justamente ter na minha coleção a Espada Selvagem de Conan completa. Né? Finalmente eu tenho 75 números na coleção, mas como vocês veem,
Algumas ainda estão até no plástico, ainda vou ter que arrumar direitinho, colocar no espaço. Então, mais para frente, vou fazer um vídeo detalhado. Ó, tá até no plástico ainda, essas aqui, ó. São as últimas que eu recebi. Então, mais para frente, eu vou fazer um vídeo detalhado mostrando essa coleção completa, que deu muito trabalho, mas finalmente eu consegui montar essa coleção. E para fechar o vídeo, pessoal, a melhor notícia que eu recebi no mundo dos quadrinhos foi a volta de Brad Barrow aqui ao Brasil. O Brad Barrow, ele começou a ser publicado pela editora Grafite, ainda cheguei a ter aqui os 2 exemplares publicados por ela, né? Mas aí deu toda aquela confusão com a editora Grafite, os caras sumiram do mapa, e o Brad Barrow, assim como vários outros títulos que estavam na mão deles, caíram no esquecimento. Porém, esse ano a Red Dragon anunciou que vai estar publicando, né, a saga do personagem, e como são apenas 18 histórias italianas, né, é um título até curto, né, pequeno, e eu fico muito feliz por esse título estar recebendo uma nova chance, porque Brad Barrow é muito bom, é um sci-fi de alta qualidade. Então, espero que eles tenham mais sorte dessa vez e que a Red Dragon consiga publicar todas as edições do personagem, porque ele é muito bom, ele merece muito dar certo aqui no Brasil. Bom, turma, então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Fazer esse tipo de vídeo, de melhores e piores, dá muito trabalho, né? Espero que vocês possam compartilhar esses vídeos, né, esse vídeo, né, com pessoas que gostam também de quadrinhos, até para ajudar o canal a crescer, né? Quem sabe aí a gente chega nos 3 mil inscritos, né? Conto com vocês para isso, inclusive, compartilhando aí com a galera que curte quadrinhos também. E desde já eu desejo um ótimo final de ano para todos vocês, um Feliz Natal, né? E um próspero Ano Novo, que vocês estejam com as pessoas mais importantes na vida de vocês por perto, né? Porque no final das contas é isso que vale. Felicidade é isso, é você ter seu pai, sua mãe, seu filho por perto, né? E que todos nós tenhamos um ótimo final de ano. Até a próxima, valeu, falou, fui, nos vemos em 2026.